e certificada ISO 9001-2015. Oito e 6, já voltamos com o nosso Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram. Inclusive você vai participando, interagindo ali com a gente no Face também. Daqui a pouco o programa editado em podcast, e logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Campos com tempo bom, ensolarado nesta manhã, faz 22 graus. Hoje no programa, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, com Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e ainda o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza, e Plínio Bacelar vacina. Estamos conversando hoje no programa com George Gomes Coutinho, cientista político, sociólogo e professor da Universidade Federal Fluminense, da UF Campos. Nesse bloco a gente faz uma projeção aí para governador já, mas antes, Jorge, deixa eu tentar saber de você, na sua análise, como é que é esse relacionamento neste momento. A Luísa já narrou mais cedo a situação da crise 2019, aquela coisa toda, mas com a reação positiva, né, já para 2021, agora em 2022, inclusive com índice histórico, com arrecadação histórica de repasse de royalties, né, e de todo, desde quando começou, ou seja, o cofre parece que está mais gordinho um pouco. Mas hoje nós estamos entrando no 15º dia de greve dos servidores. Ontem teve um apitaço. O governo já disse que não tem como dar nenhum tipo de reajuste ou de equiparação salarial. Como é que você vê essa relação? O Vladimir já falou, inclusive, aqui para a Folha da Manhã, que não conversa com o sindicato ou com a presidente do sindicato. Como é que você vê essa relação e uma solução possível para isso? Mais uma vez, né, eu acho que, voltando aí a algumas questões que eu já pontuei no primeiro bloco, eu acho que é importante a gente trazer o problema da gramática autoritária, né? Em governos democráticos, em tese, você está no executivo, né, pode ser no executivo local, estadual ou nacional. Em tese, você tem que dialogar com todos os atores relevantes. Você trazer a priori que não conversa com determinado ator que é dotado de relevância política, e no caso representa aí, ou se apresenta como representante dos interesses dos servidores, não me parece que é o melhor caminho para se dissolver uma crise, né, e um conflito, né? Agora, para além disso, que eu acho, né, que a discussão ela poderia ganhar um grau de qualidade. Eu acho que, sem dúvida alguma, há um processo inflacionário em curso, muito severo, né, que sim afeta a capacidade de compra, que inclusive agora as classes médias, né, têm sentido com mais clareza, né? Porque até então, quando se pegava somente as classes D e E, né, a parte das classes médias meio que ignorava o processo, mas agora está começando a chegar, né, nas classes C e B e os grupos começam a se movimentar. Ou seja, a reivindicação de reposição, ela, nesse sentido, ela é legítima, né? Inclusive de reposição, né, de perdas inflacionárias, etc. Agora, o problema, que eu acho, que você poderia elevar, né, a qualidade da discussão, é legítimo e razoável se pedir reposição de perdas, etc. Mas agora, o que vai ser feito com relação também à qualidade dos serviços públicos municipais em contrapartida? Porque há uma mudança, que eu não sei se a bancada compartilha, né, comigo, há uma mudança
de percepção no mercado de opinião, na opinião pública, acerca do servidor público nos diferentes níveis, né? Então, que há um processo de deslegitimação do serviço público e etc., né, que tem muita intensidade, especialmente, eu acho, da década de 90 para cá na opinião pública brasileira. Quando justamente, nesse caso, os servidores eles entram com um déficit de legitimidade, quando entram em greve, entram com um déficit de legitimidade, que é preciso que se busque reverter para, inclusive, num caso de uma disputa, né, de pauta e de reivindicações, a sociedade entre junto com o servidor. Né? Compreender, olha, nós compreendemos seu pleito como justo, nós compreendemos que nós também temos um jogo ganha-ganha com isso, então vamos ajudar a pressionar o executivo, nesse caso em particular, a ouvir vocês. Eu achava que esse poder... Veja bem, eu não estou dando uma fórmula, estou fazendo eu estou elucubrando, né? A partir disso. Ou seja, sim, eu acho que a demanda é justa e legítima. Não acho que seja o melhor caminho você vedar canal de diálogo com qualquer tipo de ator, né, quando você está no executivo, né? Não me parece que seja o melhor caminho. Você prolonga crises, você não soluciona a crise. Agora, por outro lado, né, eu acho que é um trabalho, né, que deve ser feito, sim, né, pelas áreas de comunicação, dos sindicatos ou dos servidores, apresentar também contrapartidas. Né, olha, vamos seguir por tal caminho aqui, porque é um jogo de ganha-ganha para a sociedade civil. Senão fica parecendo, e esse que é um ponto, às vezes parece que é uma demanda corporativa. Eu sinto senso corporativo. E isso daí, eu não sei se nesse momento no país, né, e dada a configuração da opinião pública, como eu falei, da década de 90 para cá, eu não sei se há espaço para isso. Só para se pedir opinião da bancada, vou dar a minha opinião, não posso falar por Cláudio Nogueira, por óbvio. Eu acho que Vladimir foi prefeito, acabou, ele é prefeito. A eleição foi livre? Foi homologada pela Justiça Eleitoral, acabou, ele é prefeito. Elaine Leão foi eleita presidente do Ciprozep, a eleição foi legal, acabou, ela é presidente do Ciprozep. As duas lideranças, guardadas suas proporções mais que devidas, têm que ser respeitadas. Ponto. Né? Porque se eu gostar ou não gostar, azar o meu. Eu acho só isso. Só para dar minha opinião sobre esse fato. E eu concordo com a Carla Maia, que é um detalhe importante, a ouvinte, a telespectadora falando aqui, que a gente tem que lembrar sempre, Nogueira, quando a gente fala de repassos de royalties, que eles não podem ser usados mais para pagar o servidor. Isso é uma coisa importante para a gente lembrar. Posto isso, vamos partir para o plano estadual. Pois não. A gente vem aí desde o início, desde o ano passado, com a pré-candidatura apresentada de Marcelo Freixo, que migra do PSOL para o PSB, justamente para tentar tirar um pouco dessa coisa de radical de esquerda. O PSB é um partido mais de esquerda, mais light, digamos assim, do que o PSOL. E vinha, até pelo recall que ele tem, de ter disputado a Prefeitura do Rio, né? Um parlamentar, tanto na Alerj quanto depois na Câmara Federal, com uma projeção muito grande, vinha liderando. E nas últimas 2 semanas, a novidade que a gente teve, a partir de uma Genial Quaest, pesquisa Genial Quaest, foi Cláudio Castro superando já o Freixo. O que talvez não fosse esperado, um pouco mais perto do pleito. Como é que você vê esse pleito, Jorge, e a projeção dele? E se você acha que a gente caminha realmente para uma polarização aqui, é exemplo do que a gente vai discutir no próximo bloco nacional. Bom, eu agradeço mais uma vez pela pergunta, contextualizada, inclusive. Inclusive, fazer uma observação, até porque a gente estava conversando em bastidor aqui sobre pesquisas, eu costumo olhar com muita atenção o que o pessoal da Quest está fazendo, né? Inclusive, o pessoal da UFMG muito sério, que trabalha com metodologia de pesquisa quantitativa, que já tendem a ser pesquisas muito bem calibradas metodologicamente. Tá? Então, eu ouço com atenção o que eles estão apresentando de relatórios. Mas vamos lá. Você está coberto de razão. Esse movimento do Freixo rumo ao PSB foi um movimento também que no Maranhão o Flávio Dino também fez, né? Ambos vindo de partidos menores, né? No campo
mais à esquerda, seja o Dino pelo PCdoB, né, e o Freixo pelo PSOL, mas que são figuras populares, eles transcendiam os limites das suas legendas originais, então fizeram uma medida racional, ou seja, buscaram um partido que pudesse abrigar suas propostas e que fossem partidos mais competitivos, né, que no caso especial é o caso do PSB do Geraldo Alckmin. Bom, enfim. Lula com chuchu é pedida para o próximo bloco. Você nota que o PSB realmente entra com uma musculatura renovada, né, nesse ano, né, eleitoral de 2022. Mas feita essa observação, como é que eu estou enxergando? Eu acho que a candidatura do Freixo ela é bastante competitiva ainda, né, até mesmo pela longa projeção, né, do deputado, ex-deputado, né, Marcelo Freixo, justamente na vida fluminense e na vida nacional, em discussões especialmente. Sem ser chato, até a nova legislatura ele é deputado licenciado. Tá licenciado. Ele não é deputado, ele é deputado licenciado. Certo. Ele não se elegendo, a nova legislatura assumindo, ele passa a ser deputado. Excelente. Essa informação realmente é relevante. Não é chatice, não é precisão. Então, quer dizer, o Freixo, ele tem uma figura de projeção nacional, né? Um cara que tem uma entrada muito grande em discussão sobre segurança pública, né? E com discussões que eu acho que bastante pertinentes, né, sobre a segurança pública. E o Cláudio Castro, nesse momento, ele foi o vice do Witzel, né? Inclusive, até mesmo em termos sonoros, ficou engraçado o que eu disse aqui, mas espero que o ouvinte tenha compreendido perfeitamente o que eu disse. A eleição da chapa Witzel-Castro, ela se deu também num contexto muito particular, né? Ou seja, um pouco os caroneiros do fenômeno do bolsonarismo, o que não é demérito nenhum se nós considerarmos até mesmo que o João Dória, em São Paulo, também fez esse movimento, né? Todo mundo deve se lembrar, no caso de São Paulo, o voto Bolso-Dória, que depois se traduziu em consequências na conjuntura atual que não foram das melhores para o Dória, né? E a grande questão é a seguinte: é um governo que, no caso do governo do Estado, e começa com uma retórica muito próxima de um populismo de extrema-direita, né? Eu acho que, inclusive com um discurso muito beligerante, que eu sei que tem respaldo e legitimidade em parte da população, mas era justamente essa frase de triste memória que eu ia trazer aqui à tona, né? Que na prática acabou se mostrando isso, né? Esse é um dos governos mais sangrentos e mais letais em termos de uso de segurança, das forças de segurança pública. Quando você fala isso, você está fazendo uma linha de continuidade entre o Witzel e o Cláudio Castro. Você não está fazendo distinção, é isso? Não, porque eu vou tentar justificar. Porque, como eu falei, no primeiro momento, há uma entrada muito forte nesse discurso daquilo que a gente pode dizer como de um populismo de extrema-direita, né? Um populismo de direita, que você vê no caso do Bolsonaro, você vê isso no caso de alguns governos estaduais, mas também você vê no caso de um Duterte nas Filipinas, né? A ideia de você ter uma força de segurança pública, né, que ela trabalha como força de extermínio. Na prática é isso, tá? Quando você fala que você vai colocar agentes armados do Estado para poder dar tiros em cabecinhas por aí, você está dizendo isso, né? Então, agora, a grande questão é que a conjuntura mesmo exigiu alguns pontos de inflexão nesse discurso, inclusive na questão da sanitária, na questão de saúde pública que vem em decorrência da pandemia de Covid-19, né? Então, aqui, eu não sei se o eleitor campista reparou, há um outdoor, né, na 28 de março, mais ou menos em frente ali do IFE, né, o IFE Campus, né, o campus centro do IFE Campus, falando justamente sobre a questão das vacinas e
da Secretaria de Saúde do governo do Estado do Rio de Janeiro, que é o discurso correto. Fazendo uma propaganda positiva, inclusive, do uso de vacinas e etc. Né? Então, quer dizer, por isso que há uma continuidade. O governo começa muito quente nesse discurso populista de direita, depois a realidade força a adequações. Né? E o governo Cláudio Castro, né, que entra justamente após, né, o impeachment, né, de Wilson Witzel, né, ele segue um pouco essa continuidade. Né? Não há ainda, na minha perspectiva, uma política de segurança pública sistemática no estado do Rio de Janeiro. Não há. Na minha perspectiva, pelo menos, não há. Né? Mas há alguns pontos, né, digamos, de sensatez, de razoabilidade em algumas questões da pasta da educação, da pasta da saúde, etc. E isso o Witzel já tinha começado a fazer por imposição da realidade. Né? Agora, a vantagem aí é a discussão sobre máquina, né, do Cláudio Castro, em um cenário que mesmo com toda a crise, né, que nós estamos vivendo um período recessivo prolongado, que inclusive antecede, sim, senhoras e senhores, a ocorrência da pandemia, né, em um processo de que há aumento de arrecadação, né, da máquina do Estado, que tem permitido, né, algumas ações, né, práticas e visíveis, as chamadas obras a olho nu, né, feitas pelo governo do Estado. O governo do Estado também, nesse sentido, que me parece, se preocupando em capilarizar sua influência nas diferentes prefeituras, até mesmo do interior do Estado do Rio, né, inclusive com essa possibilidade material derivada do aumento de arrecadação. Então, eu acho que nessa perspectiva, o Cláudio Castro tem alguns capitais interessantes, algumas cartas na mão interessantes que ele pode lançar a mão. E o Freixo, né, ele tem aí, como eu falei, ele é uma figura muito mais presente na opinião pública brasileira do que o Cláudio Castro. Né? Então ele tem um capital, uma certa popularidade, que ele pode utilizar isso na disputa. Né? Mas agora, o que... respondendo a tua questão, né? Falei bastante, mas não cheguei no ponto sobre polarização. Eu não sei o quanto que nós vamos ter de elevação de temperatura no caso do governo do Estado. Eu não sei. Né? Depende muito do tom que vai ser adotado entre os que estão em concorrência. Né? Normalmente a ideia de polarização ela tem trabalhado muito com um certo aumento de temperatura dos ânimos, né? Pelo menos o que nós estamos vendo no cenário nacional, um pouco isso. Eu não sei em que termos esses agentes vão para a disputa, se vão fazer uma discussão mais terra a terra, né, que eu acho que seria melhor, inclusive, para o Estado do Rio, né? Ou se vão fazer uma discussão mais eliminação do outro. Né? Então, aí cabe nós acompanharmos. Eu ainda não tenho elementos para isso. E, normalmente, a disputa pelo Estado, ou pelos Estados, de maneira geral, acho que tende a ficar mais evidente, mais quente com o passar dos meses, né? Professor Jorge Gomes Coutinho, tem um ingrediente aí para esquentar esse tabuleiro. Vamos lá. Porque são todos pré-candidatos. São todos pré, né? Não tem ninguém ainda oficializado até que haja convenção. Só rapidamente para relembrar, dia 15 de outubro, nós entrevistamos aqui o Antônio Garotinho. O Aloysio participou, tá, claro, no comando dessa bancada. E aí, Garotinho anunciou ali a sua candidatura, lembra? Ele falou, pré-candidatura, Júlio, a gente dá uma escorregada aqui, mas a justiça entende, perdoa. Mas assim, ele entrou no cenário a partir agora de maio,
né, que aí ele conversou lá com do Bivar, do União Brasil, que o autorizou a anunciar, né, a sua pré-candidatura, mas depois desautorizou, 5, 6 dias depois. Porque, na verdade, tem que passar pelo processo de institucionalização partidária para pré-candidatura. Mas o interessante é ouvir de você como que essa peça entra nesse tabuleiro. Ele que foi governador, teve a esposa governadora e conseguiu eleger sua esposa governadora. E aí eu pergunto, sendo também no outro cenário pai do prefeito de Campos, que tem sido beneficiado e muito pelo governo do estado. Como é que você consegue dimensionar essa entrada do Garotinho no cenário? E se você me permite complementar, desculpa, não, claro. Botar o Rodrigo Neves também como. E Garotinho, acho que Garotinho e Rodrigo Neves fazem um perfil talvez de Ciro e mal comparando, de Ciro e de Simone Tebet aí, talvez, nessa coisa de terceira via. Sim. Esses dois nomes. Mas Garotinho, por óbvio, ser local, como a pergunta de Nogueira, é muito mais relevante que a minha. Sim, vamos lá. Sem dúvida, né? Ainda, né, nós não estamos com um cenário totalmente definido, né? Os agentes estão em disputa. Você vê ainda arranjos em torno de candidaturas, né? Podem ter desistências, né, nesse ínterim também, por N razões. E como eu ando dizendo nas minhas conversas privadas, as eleições de 2022 você pode ver de tudo, até vaca voando pode acontecer, né, pelas... A frase de Paulo Feijó. Citando, então, um abraço, inclusive, Paulo Feijó, se estiver nos ouvindo. Mas pode acontecer mesmo, né, porque nós não estamos vivendo exatamente o que seria uma eleição morna ou uma eleição normal, né? Então pode acontecer de tudo. Mas vamos nós. Com relação ao Garotinho, eu concordo que, inclusive com o Aloysio, a questão de ele tem ainda um capital político e ele demonstra resiliência, né? Tanto isso é possível de compreender, que embora eu compreenda que o Vladimir tenha seus méritos próprios no processo de ter sido bem sucedido na concorrência para a prefeitura de Campos. Como deputado federal antes. Também, sem dúvida. Na UF, inclusive. Sem dúvida. O Vladimir tem seus méritos próprios. Mas também, como eu falei, ele é herdeiro de um determinado capital político e o patriarca está aí, né? Que passou por uma série de enfrentamentos, inclusive na opinião pública. Alguns que, embora tenha críticas ao Garotinho, eu acho que algumas coisas passaram um pouco do tom, né, no uso da imagem dele pública, né, inclusive tentativas de linchamento que eu acho que foram desnecessárias, e deixo aqui claro isso, né. Acho que o caminho nunca é pela humilhação na disputa, e sim da disputa entre adversários, né? Mas agora a humilhação eu já acho que é um pouco desnecessário. Então, de toda maneira, mesmo com tudo isso, ele demonstra assim uma resiliência, né, de capital político. Ele o Garotinho é importante que a gente diga, né, em termos de nova república. Já falei isso em mais de uma ocasião. É o político, até o presente momento, mais bem sucedido, né, dos anos 80 para cá, que veio aqui dessas terras. Né? Então, eu vou adiante, acho que desde Nilo Peçanha. Provavelmente. Nas figuras, conseguiu projeção nacional. Abaixo de Nilo Peçanha, mas desde... Sim. Agora, eu acho que a questão dele, Cláudio, que você inclusive apontou aí na sua questão, na sua pergunta, é como é que ele vai lidar com o Bivar, né? Pois é. Né? Porque a questão do União Brasil, nesse momento, eu olhando, né, a legenda, que é uma legenda forte, tá? Bastante forte, né? Não é uma aventura, né? E o Bivar é um cacique experimentado, né?
Isso o cálculo que vai ser tomado pela União Brasil, na minha perspectiva, vai ser o cálculo das eleições nacionais e das possíveis articulações, né, pensando aí na Câmara dos Deputados que será eleita, etc. O que eu acho que é importante a gente ter essa clareza, que quando o Bivar e a ACM Neto, tá, fizerem suas decisões, quem que eles vão autorizar e para o quê, eles vão levar em consideração aí esses cálculos políticos, como eu falei, que envolve uma nova Câmara dos Deputados, né, que vai ser empossada em 2023, né? Que ganha, por exemplo, na ótica da legenda, o que a legenda ganha com o Garotinho sendo candidato ao governo fluminense, por exemplo? Eu acho que essa que é a questão. Não, aí, mais uma vez, não pode ser na base do peito e arrebento. Eu estou vendo, inclusive essas eleições, como eu falei, são tão sui generis, eu estou vendo diferentes atores políticos nacionais, às vezes de primeira grandeza, indo para disputar a Câmara dos Deputados. Nomes que poderiam tranquilamente em seus estados serem candidatos a governador, porque os cálculos estão ganhando, cálculos políticos estão ganhando uma sofisticação de outro planeta, né? Dado que há muito em jogo nessas eleições. Mas, de toda maneira, o Garotinho é sempre um ator relevante, né, no governo do Estado. E quanto ao Rodrigo Neves, né, é um político que fez, me parece, uma administração muito bem sucedida em Niterói, na média muito bem avaliado, particularmente o que eu pude, até porque eu sou professor da Federal Fluminense, a sede é Niterói, então a gente acaba tendo o coração meio lá e meio cá, então a gente se interessa também por Niterói, até mesmo porque fiz meu doutorado em Niterói, então quer dizer, tem uma relação afetiva com a cidade também, eu gosto de Niterói. Então a atuação do Rodrigo durante a pandemia foi exemplar, talvez uma das melhores do Brasil. Tá? Então é um quadro extremamente interessante, extremamente capacitado, né? Agora a questão é se ele vai ser um daqueles excelentes quadros num contexto de eleição que é desfavorável a ele, né? Que é o famoso o homem certo na disputa errada, né? Porque o que está em jogo às vezes são outros elementos, né? O que, por exemplo, neste momento eu não sei, e não é uma questão de torcida contra ou a favor. Eu não sei se, por exemplo, o Rodrigo teria condições de disputar a capital e voto com o Freixo, por exemplo, numa hora dessas. Não sei. Entendeu? Que é um nome, né, possível, né? Porque ele aparentemente não vai disputar com o Cláudio Castro. Né? Ele vai disputar com os grupos de oposição ao Cláudio Castro. Até porque o Rodrigo é oposição, né? No caso do governo do Estado. Então, não sei, mas o que eu acho que é um quadro político de alto calibre, né, no estado do Rio de Janeiro, Rodrigo, eu acho também. Né? Eu acho que é um belo nome, mas agora não sei se é a hora dele. Bom, são 8h34, tem aqui várias pessoas, inclusive, Jorge, se você puder e quiser mais tarde, e tiver um tempo, pode interagir com essas perguntas aqui, né, do pessoal que está interagindo com a gente aqui. O programa está muito corrido, já estamos atrasados, talvez a gente não consiga encaixá-las aqui para você, mas claro, tem várias perguntas aqui, você vai lá e participa, interage aí com nossos seguidores, ouvintes. Eu agradeço pelas perguntas, pelas questões. Sim. Deixa eu só fazer a questão da Carla Maia, por favor, que eu já vai lá. Uhum. Jorge, parabéns, muito me agradou de todos da UF e parabenizo pelo serviço de todos. Totalmente outro mundo o ensino. Hoje meu filho é aluno de vocês no curso de Geografia, digo com muita alegria e obrigado por vocês. Então... nossa, a gente que agradece. A universidade ela presta um serviço à sociedade. Né? É um serviço que nesse momento ele ganha em abrangência, porque é mais do que formar quadros profissionais para a sociedade, mas também a gente oferece outros serviços tantos, né? Desde a terceira idade
até atendimento psicológico gratuito à população. Então, a gente cumpre o nosso dever e agradeço pela generosidade do retorno e dizer que é uma honra servir campus e região na Universidade Federal Fluminense. Muito bem, então peço licença rapidamente a você, tá, o professor Jorge Aloysio, a gente vai para esse intervalo rápido, essa pausa aí, você que nos acompanha, não desligue, continue ligado, continue aí, né, seguindo a gente em 2 minutos, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos e também com o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. E Plínio Bacelar vacina. Atenção aposentado. Central dos Aposentados, 4003-6731. Se você tem 65 anos...